Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia, Polônia, Chequia, Eslováquia e Síria. Estes são apenas alguns dos muitos países que se tornaram independentes após a Primeira Guerra Mundial. As ideias de liberdade já moviam essas regiões, mas foi necessário um período de caos e mudanças drásticas. Foi necessária uma janela de oportunidade para que estas nações, sujeitas a outros centros de poder, tivessem a oportunidade de autodeterminação. A guerra causada pela Rússia na Ucrânia é vista de forma semelhante em algumas partes do mundo. A luta dos ucranianos pela independência e pelo seu próprio futuro também representa esperança e oportunidade para outras regiões oprimidas escaparem da sua própria subjugação. Um destes lugares é certamente o Bascortostão. Por que os baquires querem escapar do domínio russo? Quais são as suas aspirações e quais são as suas chances? Bem-vindo ao Dossiê dos anos 20. Não podemos olhar para a busca de liberdade dos basquires sem primeiro olhar para o seu passado. Seu nome vem da tribo Basquir, habitantes do sul dos Urais. Este povo é conhecido desde o século VII. Os geógrafos persas Al-Balkhi e Ibn Rushd mencionam os basquires em estudos do século X. Rushd descreveu os basquires como uma nação independente que ocupa territórios em ambos os lados da Cordilheira dos Urais, entre o Volga, Kama, Tobol e até os rios Yak. Ele afirmou que os basquires se dividiram em dois grupos, com um deles se estabelecendo ao longo do Danúbio, nas fronteiras do Império Bizantino. Os baquires desenvolveram sua comunidade e por séculos estiveram sujeitos ao domínio do outrora poderoso Império Mogol. A Rússia só entrou em cena na segunda metade do século XVI. O Bascortostão, ou o que era seu território até então, tornou-se parte do Reino Russo em 1557. Não está totalmente claro como isso aconteceu. Existem duas teorias principais, a força e a voluntária. De acordo com a teoria voluntária, defendida pela historiografia russa, os próprios basquires solicitaram a adesão à Rússia. Eles teriam se referido a Ivan, o Terrível, como o Czar Branco, significando um bom rei. A vontade de aderir à Rússia devia-se à proteção oferecida pelo Kremlin e à coexistência pacífica. As condições para a adesão incluíam um elevado grau de autonomia e não interferência nos assuntos internos. Em troca, os basquires protegeriam a fronteira sudeste do Império Russo e o pagamento de tributos. No entanto, de acordo com a teoria forçada de Ahmet Zaki Valid Togan, o pai da autonomia basquir, eles foram conquistados pelos russos e incorporados à força no crescente Império Russo. Os Kurgan basquires, por exemplo, demoraram muito mais tempo lutando por sua independência e só foram conquistados no século XVIII. Ambas as teorias podem ser verdadeiras. Os basquires viviam em tribos e, dependendo da sua localização geográfica, diferentes tribos podem ter tido atitudes diferentes em relação à adesão à Rússia. Mesmo aceitando a teoria da incorporação voluntária na Rússia, ainda se esperava que os basquires decidissem os seus próprios assuntos internos e tivessem um elevado grau de autonomia. No entanto, os séculos que se seguiram à incorporação dos basquires no Império Russo foram um período de luta por seus direitos. Moscou tentou russificar o povo, exigindo tributos cada vez maiores, confiscando terras para colonização e apagando a identidade basquir. Isto incluiu a cristianização forçada. Os basquires são um povo turco e muçulmano sunita. Os séculos 17 e 18 foram um período de guerras russo-basquires, ou de revoltas, segundo os russos. As mais importantes foram as de 1662 a 64 e 1704 a 11. A primeira ocorreu durante a Guerra Polaco-Russa, que atraía toda a atenção do Kremlin. A mais importante, sem dúvida, foi a Segunda Guerra. Os russos envolvidos na Guerra do Norte com os suecos não tinham recursos contra as rebeliões no Sul. Os basquires conseguiram recuperar sua independência durante alguns anos, mas na década de 1720, a Rússia se recuperou da guerra contra a Suécia e retomou o controle da região. As décadas seguintes assistiram a novas tentativas irredentistas, incluindo a Guerra Camponesa de 1773 a 75.
também conhecida como a Rebelião Pugachev, com participação dos basquires. Mas após cada período de caos, o domínio russo regressava e aumentava. A esperança de mudança veio com a já mencionada Primeira Guerra Mundial. Em 15 de novembro de 1917, os basquires, liderados por Ahmet Togan, que foi para os basquires o que Atatürk foi para os turcos, anunciaram o estabelecimento de uma república autônoma dentro da Federação Russa. Os basquires ficaram do lado dos russos brancos, ou seja, do lado do czar. No entanto, quando os brancos anunciaram a abolição de todas as repúblicas autônomas, incluindo o Bascortostão, os basquires passaram para o lado dos bolcheviques. E assim, a República Soviética Basquir foi estabelecida em março de 1919. Mais uma vez, eles esperavam alcançar autonomia na futura União Soviética, mas estas ilusões foram rápida e brutalmente destruídas. Apenas 2 anos depois, os bolcheviques levaram os habitantes da região a uma fome em massa, conhecida como Holodomor Basquir, através, entre outras coisas, do confisco de alimentos. A apreensão de mais de 70% dos alimentos levou à morte de até 500 mil de basquires. As trágicas consequências das ordens dos bolcheviques foram mitigadas pela missão da American Relief Administration. Os americanos montaram cantinas em Ufa, capital do Bascortostão, enquanto as encomendas eram enviadas dos Estados Unidos por residentes comuns. As esperanças de independência dos basquires tiveram de ser adiadas por mais 100 anos. Em teoria, a oportunidade já havia se apresentado antes. Com a Glasnost e a Perestroika de Gorbachev, os movimentos nacionais no Bascortostão e em outras repúblicas começaram a despertar. Em 1990, foi formada a União da Juventude Basquir. Moscou conseguiu reprimir estas tendências através de novas promessas de maior autonomia. E de fato, entre 91 e 2002, o funcionamento do Acordo da Federação esteve no nível aceitável para os basquires. Mas com o início da nova política do Kremlin, impulsionada por Vladimir Putin, houve uma centralização gradual e uma abolição gradual da autonomia. No início de 2010, por exemplo, o Bascortostão registrava um superávit no orçamento, graças à produção de petróleo e à indústria de refino da região. E o principal player neste setor foi a petrolífera Basneft, de propriedade da República do Bascortostão, até ser adquirida pela Rosneft em 2010. No processo, o Bascortostão perdeu muitas outras empresas que foram destruídas ou encampadas pelo governo russo. Desta forma, Moscou tornou a região dependente de ajuda financeira do Kremlin. O líder basquir também perdeu o título de presidente da República do Bascortostão, que era importante para o sentimento de independência. Segundo o Acordo da Federação, o Bascortostão é um estado dentro da Rússia, o que significa que tinha direito legal ao seu próprio presidente. Porém, em 2014, o título de presidente foi substituído por chefe da República do Bascortostão. Além disso, tal como há 400 anos, continuam as tentativas de russificação. Em 2017, foi aprovada uma lei sobre o estudo opcional das línguas nacionais, abolindo efetivamente o estudo da língua basquir e de outras línguas em outras repúblicas. Havia uma aula obrigatória de basquir por semana, em comparação com 5 ou mais aulas de russo. Os exames também são realizados em russo. Por isso, a maioria dos estudantes, tendo em mente o seu futuro no mercado de trabalho, são forçados a escolher aquela língua. Um símbolo concreto da opressão e do desenraizamento da cultura e da religião é a construção de uma nova igreja ortodoxa na capital, Ufa, no local da cidade histórica de Baskort. Durante a era soviética, este sítio arqueológico foi descoberto em Ufa e mais tarde denominado Ufa II. Era uma cidade medieval e provavelmente o centro da vila social basquir. Muitos artefatos foram encontrados lá, incluindo moedas bizantinas. E agora, a nova igreja ortodoxa está sendo construída no local, embora as autoridades estejam cientes de que se trata de um assentamento histórico. Se a igreja for construída, será impossível investigar o passado arqueológico. Não muito longe da igreja ortodoxa, a mesquita Ar-Harim também está sendo construída. Porém, as obras estão suspensas por falta de recursos. As obras da igreja ortodoxa devem continuar. Todos esses casos de assédio não ficam impunes. Os basquires se ressentem cada vez mais da sua relação com o Kremlin a cada episódio de repressão russa, e eles estão resistindo.
Em 2014, após a última onda de russificação, foi fundada a organização Bashkort, um grupo de oposição que luta pelos direitos dos basquires. Moscou baniu o grupo em 2020, mas isto não significa que os seus membros interromperam suas atividades. Foi das estruturas da Bashkort que surgiu Ruslan Gabazov, que se tornou o primeiro líder do Centro Político Nacional Basquir, fundado 3 meses antes da invasão russa na Ucrânia. Esta é, talvez, a organização de oposição mais importante no Bascortostão. O objetivo do grupo é estabelecer uma república independente. O Centro Político Nacional declarou publicamente sua desobediência em relação à Federação Russa e anunciou o início de uma luta armada para a libertação do Bascortostão. Gabazov defende a criação de um Estado que inclua não apenas os basquires, mas também outros grupos étnicos que vivem no Bascortostão. O líder basquir, contra quem o Kremlin iniciou um processo penal, vive como asilado político na Lituânia. Ou seja, os líderes e as circunstâncias mudam, mas a luta entre o centro de poder e a periferia continua. A Rússia tem um objetivo: assimilar os basquires. Há períodos de distensionamento, quando o centro está mais fraco e tem de fazer concessões, como em 1711, 1917 ou 1991. E então as nações, como o Bascortostão, obtêm garantias de autonomia. Mas quando o centro se torna mais forte, volta a subjugar. Este ciclo está se repetindo neste exato momento. Após as primeiras 2 décadas do século XXI, com a corda no pescoço, o Bascortostão vê a guerra na Ucrânia enfraquecendo Moscou, semelhante à guerra sueco-russa no início do século XVIII. A condição do Kremlin está sendo examinada de perto por todos os grupos e povos que se consideram em uma situação desfavorável. Eles recordam os anos de doutrinação, russificação e exploração econômica. Mas a luta dos basquires pela independência é um jogo arriscado para ambos os lados. A perda do controle sobre uma região poderá ter um efeito cascata na desintegração da antiga superpotência, a Rússia. Moscou não pode permitir a concessão do Bascortostão ou de qualquer outra região. Então, quais são as chances dos basquires conseguirem sua independência, considerando o que dissemos até aqui? A partir de agora, traremos a opinião de nossa fonte anônima diretamente do Bascortostão. Vamos chamá-lo de Timur. O mais importante é a Ucrânia, acredita Timur. Abre aspas. A guerra na Ucrânia é um catalisador que devemos usar agora. É uma janela de oportunidade. A perspectiva é muito simples. A Rússia perde, as ações dos sabotadores de Basquir são ativadas e o movimento nacional toma o poder em Bascortostão. Não sei como acontecerá a tomada de poder, mas há pessoas no governo basquir que apoiam as ideias do movimento nacional. Contamos com seu apoio. Fecha aspas. Timur continua, abre aspas. Depois da vitória da Ucrânia, quando as forças ucranianas entrarem na Crimeia, o fim do regime começará. Será sentido por todo o povo. Será um sinal para as elites. Se a Ucrânia regressar às fronteiras de 91, será a maior derrota russa na história recente. Espera-se então que os processos de independência nas repúblicas nacionais comecem. Fecha aspas. Mas como será na prática uma tomada de poder em Ufa? Depende do estado de organização em Moscou no momento da tentativa do golpe. Durante uma das últimas crises da Rússia, ou seja, a rebelião de Prigozhin, o Comitê de Resistência Basquir, outra organização independentista, emitiu um comunicado enigmático. Abre aspas. Recomendamos que todos os residentes das grandes cidades da República do Bascortostão enviem os seus familiares e amigos para longe, de preferência para aldeias. Começaremos em breve. Fecha aspas. Quando a coluna de Prigozhin repentinamente parou, nada aconteceu. Mas a mensagem pedindo às pessoas que evacuassem as cidades sugere um desejo de golpe com o uso da força. As organizações independentistas de basquires são as que têm maior probabilidade de ter acesso a armas. De um lado, a unidade Bashkort luta do lado de Kiev na guerra. Do lado russo, como resultado do envio de minorias para a linha de frente a fim de poupar os moscovitas, existem 10 unidades militares basquires, todas formadas no Bascortostão. Na hora da verdade, a sua lealdade a Moscou será posta à prova. A nossa fonte em Ufa diz: o surrealismo desta situação é que criaram uma companhia militar com o nome de Salavat Yulaev, mas ele próprio lutou contra a Rússia. Fim da citação. Tudo indica que os basquires são capazes de tentar tomar o poder na região
se a situação assim exigir e as condições se tornarem favoráveis. Importante lembrar que o poder no Bascortostão é atualmente exercido por forças pró-Rússia. Mas a questão permanece: o que diz o povo? Um pequeno grupo de insurgentes não conseguirá nada se não tiver apoio das massas. Qual é o sentimento geral do povo basquir em relação à independência? Timur admite que a maioria dos basquires são passivos, como muitos outros habitantes da Federação Russa. No entanto, ele diz que muitas pessoas compareceram às marchas de apoio à República do Bascortostão em 91, mas não às marchas de apoio à União Soviética que foram organizadas ao mesmo tempo. Timur acredita que a maioria dos habitantes da região basquir transural estará pronta para apoiar a criação de um Estado independente. Esta é uma das razões pelas quais os russos enviaram a maior parte dos habitantes daquela região para a guerra, para destruir o seu moral. Ao mesmo tempo, as autoridades do Centro Político Nacional Basquir procuram legitimidade internacional, especialmente no Ocidente. Gabazov, asilado na Lituânia, já conseguiu falar ao Parlamento Europeu. Ele pede ajuda para a criação de estruturas estatais, incluindo ministérios, energia e mídia, para estarem prontas quando chegar a hora. Até agora, além do espaço para o discurso, a resposta da União Europeia tem sido bastante passiva. A situação é diferente na Ucrânia, onde há um projeto de lei que reconhece a independência do Bascortostão. Kiev está interessada em apoiar todos os movimentos de libertação nacional na Rússia. Um colapso interno da Rússia iria, naturalmente, por fim à guerra. E, mais importante ainda, tornaria muito mais difíceis novas tentativas de invasão. No entanto, existe a possibilidade da Ucrânia não vencer esta guerra, ou da Rússia não perder. O que isto significa para a independência do Bascortostão? Timur acredita que se a Ucrânia não vencer a guerra, ou se um tratado de paz for assinado, a perspectiva de independência estará fechada para eles, pelo menos no futuro próximo. Mas, hipoteticamente, se um cenário otimista do ponto de vista de Ufa se concretizasse, fica a questão: como é que os basquires veem o seu futuro país? Os basquires acreditam que podem dar-se ao luxo de criar uma democracia parlamentar que não se assemelhe às repúblicas autocráticas da Ásia Central. A sua base econômica seria a indústria de petróleo e refino. Eles também teriam maior probabilidade de buscar cooperação com a União Europeia e a Turquia, no âmbito da Organização dos Estados Turcos. Os laços étnicos e as aspirações quase imperiais de Ankara são razões pelas quais o Bascortostão é outro potencial motivo para a rivalidade turco-russa. Ankara, depois de Kiev, é um dos primeiros lugares onde Gabazov ou outros representantes do movimento nacional basquir tentarão reconhecimento internacional. Mas e quanto à geografia? Ela certamente não contribui para escapar do coração das trevas. O Bascortostão não tem acesso a oceanos ou a mares interiores. Portanto, sendo um estado sem litoral, a saída do Bascortostão para o mundo seria por meio do Cazaquistão, Azerbaijão ou Turquia, o núcleo duro da Organização dos Estados Turcos. O problema é que o estado sequer faz fronteira com o Cazaquistão. Por esta razão, o corredor Kuvadik, o estreito pedaço de terra que separa os dois estados, seria crucial para os basquires. Esta área, que tem o tamanho do Chipre, seria um legado das fronteiras artificiais criadas pelos soviéticos. No caso de um novo estado, os basquires gostariam de anexá-lo, de modo a ter uma fronteira direta com o Cazaquistão. Ainda segundo Timur, nenhuma autoridade da oposição no Bascortostão está considerando a possibilidade de uma confederação com os vizinhos tártaros como um dos cenários possíveis para o desenvolvimento do país. Não há confiança suficiente de nenhum dos lados. As divisões internas são uma das principais armas que Moscou utilizará para esmagar as aspirações de independência se as tendências separatistas crescerem. É o lema dividir para governar. A história gira em círculo, recriando cenários do passado quase ao ponto da ilusão. Mas embora o jogo se assemelhe ao do passado, o final não está definido. Os dados são lançados novamente. Por fim, passemos a palavra a Timur. Como ele e os outros basquires veem a situação atual. Abre aspas. A Rússia não é uma federação como a Bélgica, é um império. Somos uma colônia, não um ente da federação, como está escrito na Constituição. Não confiamos nos russos porque eles nos traíram 3 vezes, 1557, 1917 e 1991, quando nos prometeram direitos políticos. Teremos que criar um exército forte
para que a bota russa não pise mais em nossas terras. Levaremos em conta todos os erros e não deixaremos sua bandeira hasteada sobre a nossa terra. O que queremos? A vitória da Ucrânia, a queda do regime, nosso poder de volta. A Rússia é, atualmente, um país imperialista doente com tendências fascistas. Vemos o país deslizar para o abismo dia após dia. Leis inadequadas sendo aprovadas, declarações inadequadas sendo anunciadas. A Rússia está rapidamente tentando se isolar do mundo inteiro e criar um Estado fascista. O governo russo está apoiando e financiando movimentos imperialistas que estão tentando destruir qualquer expressão de interesse nacional em nosso país. Este é o fim do império. Como diz o ditado, quanto mais próximo o colapso do império, mais loucas são as suas leis. É bem sabido que no nível estatal eles odeiam todos: ucranianos, minorias nacionais, europeus, americanos, asiáticos e judeus. Só queremos ficar em paz. Fecha aspas. E é isso que podemos desejar ao povo basquir no 106º aniversário da proclamação da República do Bascortostão, estabelecida em 15 de novembro de 1917.